Foi. Então vamos lá, meus amores, ó. Eh, no sistema respiratório, uma coisa importante para vocês enumerarem é que 4 itens: nome do sistema, função do sistema, né, a classificação do sistema e a sua fisiologia. Então, a função do sistema respiratório, ela é bem fácil, né, a função é respiração. Agora, só tomem cuidado, porque o termo respiração, ele se confunde, né, porque existem 2 sentidos para você falar em respiração. Tem a respiração do sistema respiratório e tem a respiração celular. A respiração celular é a respiração da célula, né? É a respiração da mitocôndria, que serve para produzir energia. A respiração do sistema respiratório, não. O seu pulmão não é uma usina de energia, que nem aqueles desenhos do corpo humano que apareciam nos livros do fundamental, tá? A respiração do sistema respiratório é a troca de oxigênio e gás carbônico. Então, essa é a função. A função do sistema respiratório é trocar oxigênio e gás carbônico, ok? Produção de energia é respiração celular lá na mitocôndria. A gente vai ver ainda. Terceiro item, a classificação, né? Então, nós vamos classificar os tipos de respiração de acordo com o local em que acontece essa troca de oxigênio por gás carbônico, tá? Esse processo de trocar oxigênio e gás carbônico, vocês deram um nome lá na frente, vocês já até viram essa troca de gases, né? Lá, o processo de difusão, né? O oxigênio e o gás carbônico sofrendo a difusão, que era um transporte passivo, que atravessava a membrana plasmática a favor de um gradiente de concentração, de onde tinha mais para onde tinha menos. Então, essa é a difusão. E aí, de acordo com o local em que acontecer a difusão, a gente classifica o tipo de respiração, tá? Então, basicamente, existem animais que não têm outra forma de respiração que não a própria difusão de cada uma dessas células, né? Então, as células do corpo fazem trocas diretas com o ambiente, cada uma das células. Então, a gente vai ver esse processo de troca nos unicelulares, né? A gente vai ver isso nos poríferos, né? Que não tem sistemas. Então, cada célula é responsável por captar seu oxigênio por difusão da água. Você vai pegar os quinidários também e os plateumintes, e faltou aí o nemateuminte, os vermes, tá? Então, cada uma das células é responsável por trocar esses gases e sofrer a sua própria difusão. E assim as substâncias vão entrando e saindo, né, de cada uma delas. Não é à toa que são animais que têm um metabolismo baixo, tá? Que são animais que têm uma espessura da parede do corpo muito pequenininha. Quando a gente fala que o verme é achatado, tipo um plateuminte, ele é achatado que nem uma fita crepe, de tão fininho que ele é. Por quê? Porque ele não consegue ter o corpo muito estruturado, porque uma célula que estiver no centro do corpo dele e não conseguir pegar o oxigênio por difusão entre as células, ela não consegue respirar, não consegue, né, fazer a respiração celular depois da difusão, tá? Então, repara, ó, são 9 filos animais e a gente já tem 1, 2, 3, 4 poríferos, quinidários, plateumintes e nemateumintes, quase metade deles, que não tem um sistema respiratório propriamente dito, tá? Num segundo momento, o sistema tegumentar, que é o revestimento do corpo do bichinho, consegue fazer a difusão. Então, nós chamamos de respiração tegumentar ou respiração cutânea, tá? Respiração pelo tegumento. Para que isso aconteça, o corpo, né, o tegumento, desculpa, desses animais, tem que ser grosso ou fino? Para o gás conseguir atravessar, tem que ser bem fininho, tá? Então você pega os anelídeos, a minhoca, os anfíbios, né, o sapinho aí da foto, os moluscos como a lesma, que molusco é meio estranho, tem molusco em quase todos os grupos aqui, tem muita diversidade, né? Mas esses aqui, ó, os anelídeos, as minhocas, os anfíbios, né? E a lesma, que é um molusco, eles têm a pele fina e molhada, revestida por um muco, tá?
Não é que eles dependam da umidade do ambiente, ele produziu essa substância. Por quê? Porque a difusão, ela vai acontecer no ambiente úmido, não é? Então a difusão acontece, essa troca de moléculas sempre no ambiente úmido, né? O processo de difusão. Isso, alguém comentou. Os anfíbios, eles são um grupo tão interessante que eles têm 3 tipos de respiração, tá? Na fase larval é por brânquias, como a gente vai ver na sequência. Quando é adulto, ele tem a respiração pulmonar e cutânea, tá? Qual a diferença então da difusão, simplesmente difusão, por tegumentar? A difusão é quando cada uma das células, independentemente, né, de qualquer outro fator, é responsável por trocar esses gases, tá? Na cutânea, na tegumentar, o órgão pele, o sistema tegumentar, vai fazer essa difusão, como a gente vê aqui, ó, nesse esquema, ó, pelo tegumento acontece a troca de oxigênio e gás carbônico, e esses gases caem aonde? Na corrente sanguínea do bichinho. Então, os animais com respiração tegumentar já são animais que também têm sistema circulatório, tá? Aí, já que nós citamos a branquial, vamos para a branquial. Aqui, as brânquias. Perdi o chat, não sei o que aconteceu. Estou procurando ele aqui. Aí, voltou meu chat, tá? Então, pegou aí a diferença de difusão e tegumentar? Na difusão, cada célula é responsável por si, né, por pegar o oxigênio e o gás carbônico. Na tegumentar, a pele, né, esse sistema, não só o órgão pele, mas o sistema, é responsável por trocar. Tá? Se você segurar um sapo, dá para matar ele sufocado? Não, não dá. Né? Você teria que colocar a cabeça dele num saco plástico para ele perder a respiração pulmonar e impermeabilizar a pele dele. Né? Impermeabilizar a pele, né? Sei lá, passando vaselina, graxa, alguma coisa, aí ele acaba morrendo. E tem gente que já estudou até qual o percentual de cada uma dessas respirações. Um anfíbio, principalmente o sapinho, né, que eu lembro agora de cabeça, ele tem 70% da respiração dele pelo tegumento, 30% pelo pulmão. Você mede isso através da taxa metabólica do bichinho, tá? Então, né, meu, esse cara aí lambendo sapo, tem uns cara que tem uns problemas. É, como biólogo. Que assim, ó, tecnicamente, tá? A maior parte desses anfíbios, esse muco que ele produz, tem toxinas, né? O pessoal tá falando que tá travando aí. Tá travando? Quem tá comentando? Tá de boa? Qualquer coisa vocês vão avisando, eu vou mais devagar. Mas lembrando também que tá tudo gravado, se der algum pau aí, tá? Então, você nunca deve encostar num anfíbio, né? Por quê? Porque o cara tem toxinas na pele, né? Tem anfíbio que produz uma toxina na pele que os índios passam na flecha para caçar, paralisar a presa deles. Você tá flechado, essa toxina é um neurotóxico, né? Então eu não sigo esse cara aí, também fico sabendo das coisas, mas eu procuro não assistir porque é muita maldade, tá? Mas enfim, né, não coloque a língua num sapinho aí no meio ambiente, tá bom? Olha lá, esse novo tipo de respiração, a respiração branquial, tá? Então a gente viu respiração por difusão, respiração tegumentar e agora a respiração branquial, ela é totalmente adaptada a animais aquáticos. O que é uma brânquia? Ó, não sei aqui se nessa fotinho do peixe está dando para ver, mas aqui do lado dá para ver. Ó. A brânquia, ou o que a gente chama de arco, porque ele forma um arquinho assim, ó, branquial, são estruturas altamente irrigadas com sangue que, pensa assim, ó, tá aqui, tipo, pensar,
Faz de conta que o peixinho está nadando para cá, tá? O peixinho está vindo para cá, ó. Tá indo para minha direita aqui. Quando a água passa por dentro da brânquia, ela faz assim, ó, ela fica aberta com o fluxo de água, e aí por ter essa grande área de contato, forma esse turbilhonamento de água aqui, e como ela é altamente irrigada, ocorre a difusão no sistema circulatório, tá? Por que que tecnicamente um peixe vai morrer se você tirar ele da água sufocado? Porque as brancas elas ficam assim, ó. Olha a área de contato desses arcos, tá? A hora que eu tiro da água, faz assim, ó, ela seca, ela gruda e aí a área de contato diminui e ele não consegue mais fazer difusão, tá? É exatamente por isso que ele não consegue respirar fora d'água, tá? Então são muitos animais que têm respiração branquial. Você tem alguns anelídeos, como os poliquetos, os crustáceos, camarão, caranguejo, siri, os moluscos, como lula, polvo, né, também tem respiração branquial, os peixes, todos eles, tá? A forma larval dos anfíbios, né, como o girino, que alguém comentou, né, na última amostra, tá? Essa pergunta aí do peixe pulmonado é interessante, porque ela está exatamente aqui embaixo, ó, tá? O que que é essa história do peixe pulmonado? Eu, particularmente, né, não gosto desse nome peixe pulmonado, porque me dá a ideia de que o peixinho tem pulmão, né? E não é verdade, ele não tem um pulmão propriamente dito. O que acontece é que os peixes ósseos têm aqui, ó, na parte das costas, dá para ver o mouse aí, ó, aqui na partezinha das costas, eles têm uma bexiga, chamada inclusive de bexiga natatória. O que que serve? Ó, bexiga natatória é bexiga para nadar. Então ele está lá debaixo d'água, nadando bonitinho. Aí ele consegue, do sangue, tirar oxigênio e gás carbônico e encher essa bexiga. E aí ele começa a subir. Ele vai subindo, 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 subindo e chega lá em cima. Fica na superfície. Se ele quiser afundar, o que que ele faz? Ele manda esses gases da bexiga natatória para o sangue. E aí diminui a densidade e ele afunda. Por isso, a bexiga natatória é um órgão hidrostático. Significa que controla a posição do peixinho na coluna d'água, tá? Agora, o que acontece com alguns animais que são esses peixes ditos pulmonados ou peixes dipnóicos, tá? O que acontece é que tem uma pequena conexão da bexiga com a boca. E aí o que que ele consegue fazer? Ele vai até a superfície, engole o ar. Ele engole o ar e enche a bexiga. Da bexiga, ele joga para o sangue e então ele consegue respirar, né, difundir o oxigênio e o gás carbônico, ingerindo, abocanhando o ar na superfície, né? Esses peixes, eles são típicos de regiões que tem pouco oxigênio disponível, né? Então você pega, o mais comum, o beta, né, que alguns de vocês já até tiveram em casa. O beta, um aquário bem pequenininho, tá? Um aquário bem pequenininho. Então, a difusão de gases na água é muito pequena e não precisa de um aerador nem nada disso. Ele sobe, abocanha o ar e afunda, né? Agora, essa bexiga, como alguém está comentando aqui, é só em peixes ósseos, tá? Peixe cartilaginoso como a raia tem respiração branquial e não tem bexiga natatória, tá? Se ele ficar muito tempo na água sem subir, ele morre? Então, vai depender da concentração de oxigênio da água. Por quê? Porque, como eu disse, ele é um peixe que consegue suportar baixas taxas de oxigênio na água, porque ele pega na superfície. Agora, se não tiver oxigênio na água, já era. Ele vai acabar morrendo se ele não subir, tá? Então lá, as brânquias são órgãos específicos para aumentar a área de contato do sistema circulatório com a água. E aí acontecer a difusão, né? Como alguém perguntou aí, a respiração branquial, a troca pelas brânquias. Labirinto? Labirinto? O otólito, é isso? Uma pedrinha que tem na cabeça do peixe? São duas, uma de cada lado, como se fosse um ouvido primitivo? Sim. O otólito ele serve para saber
Tipo, o deslocamento dele, é por isso que a gente fala que é um ouvido. Não chega a ser um labirinto propriamente dito, tá? Que nem o nosso, que te dá posição do corpo e tudo mais, mas ele sente que está indo para frente, para trás, que ele está indo para um lado, pelo outro. Seria essa a ideia, tá? Mas isso é um órgão sensorial, tá? Beleza? E uma outra coisa interessante é que a única forma de você saber a idade de um peixe é pelo tamanho desse otólito, dessa pedrinha que fica no ouvido interno deles. É a única forma. Aí se você, lógico, para você saber a idade dele, você tem que matar ele, né, para tirar essa pedra dentro dele, você acaba matando, tá? Mais uma curiosidade aí. Tá. Mais alguém? Agora, saindo da água, vamos para os bichinhos, né, que têm a respiração adequada ao ambiente fora d'água. E olha lá, de novo, perdi os controles aqui. Toda hora que eu mudo a tela eu perco o chat, por quê? Ó, então essas duas... Ah, voltou. Vai entender. Aproveitando o gancho aí que ainda estava falando do peixe, tem o tubarão, né, os peixes cartilaginosos, como alguém perguntou aí, tem a ampola de Lorenzini. O que é isso? É um órgão que sente radiação eletromagnética, pulso eletromagnético, né? Então, um músculo contraindo, o coração batendo, por exemplo, emite um pulso eletromagnético. Então, o tubarão sabe onde está presa só por essa emissão do pulso eletromagnético, tá? Mas que não tem nada a ver com equilíbrio, não. É um sistema que poucos animais têm. Mas vamos lá, continuando a respiração, agora vamos àquelas que os animais podem ficar fora d'água, tá? Então, ó, traqueal e filotraqueal. Se o nome é diferente, é porque elas têm diferença, certo? Cuidado, porque algumas vezes aparece no lugar da filotraqueal, e eu não lembro como está aí na apostila de vocês, aparece pulmotraqueal ou traqueopulmonar. Não associa o termo pulmão, não, tá? Porque ela é diferente de um pulmão, ok? Então, as traqueias, começar aqui com a respiração traqueal. A gente já está falando de animais que conseguem respirar fora d'água. São formadas por um tubinho, que é o espiráculo, que fica aqui na lateralzinha do corpo. E ela se ramifica, tá? Em várias direções, diretamente nas células, né, do corpo do bichinho. E aqui começa uma questão interessante. A traqueia é um órgão muscular. Então esse bichinho, por exemplo, se um bichinho desse caiu na água, ele até consegue fechar essa traqueia, mas ele não tem capacidade de reservação de ar, exatamente porque não tem pulmão, tá? Então é uma conexão direta entre o ar que está do meio externo até as células que estão lá dentro, tá? Agora, isso é muito interessante evolutivamente para os insetos e Deus sabe o que faz. O sistema circulatório desses bichinhos não transportam oxigênio e gás carbônico. Isso significa que se uma traqueiazinha dessa fechar por um efeito externo, em poucos segundos esse bichinho acaba morrendo. E outra, se uma célula estiver muito longe da traqueia, ela não consegue pegar oxigênio e morre. Então a respiração traqueal, que para o inseto é muito legal, porque é uma forma imediata dele conseguir os gases respiratórios, tem um problema aí. Ela não permite que o corpo do animal seja muito grande. A gente fala que os insetos hoje só não são gigantes porque eles têm respiração traqueal. E aqui eu vou deixar uma pergunta, tá? Todo inseto tem respiração traqueal, ok? E os fósseis de insetos também mostram a respiração traqueal, tá? Me diga então, como que os animais, os insetos, né, eram gigantescos na pré-história? Que fator permitia isso? Perfeito, alguém já matou a charada aí, né? O que permite
os animais naquela época serem gigantes e muito maiores do que podem ser hoje, é que a taxa de oxigênio na atmosfera também era maior, tá? E aí tinha mais oxigênio disponível. Então vamos lá. A traqueia são canos diretos que vão levar o oxigênio do meio externo para dentro da célula. E aí a célula consegue consumir esses gases, fazer a sua difusão muito rápida. Essa traqueia não tem vínculo com o sistema circulatório, por isso a fonte do oxigênio é direta. Sabendo que a traqueia funciona desse jeito, nós humanos inventamos uma substância química que quando você faz assim, ó, no inseto, a traqueia fecha. E automaticamente ele morre, se for um mosquitinho voando gastando muita energia. Então os inseticidas, esses inseticidas que a gente consegue comprar, ok? Que vendem no mercado e tudo mais, certo? São os inseticidas hidrossolúveis, solúveis em água, todos são, tá? Eles têm esse efeito, causar hipóxia, matar o bichinho sufocado, coitado. Agora, aquele outro que os caras põem máscara, tal, borrifam, né? Os inseticidas residuais que ficam no ambiente por muito tempo, aqueles têm efeito no sistema nervoso, o efeito é neurotóxico, tá bom? E a filotraqueal, qual que é a diferença? Traqueal não tem participação do sistema circulatório. Filotraqueal tem participação do sistema circulatório. Então você pega aqui os aracnídeos, as aranhas, né? Ó, tá aqui o sanguezinho passando, o sangue passando, e a traqueia dispersa o oxigênio e pega o gás carbônico direto do sangue. Então tem a traqueia, mas há interação entre o sistema circulatório e o respiratório, coisa que não acontece na traqueal, tá? Alguns parasitas que fazem isso nos insetos, não entendi a pergunta, querida, que fazem o quê? Obstruem a traqueia? Parasitas que obstruem a traqueia dos insetos, é isso? Então, Igor, a aranha, ela não tem um, um pulmão para armazenar oxigênio, por isso que eu não gosto desse nome, qualquer coisa que faça referente a pulmão, tá? Então, a gente classifica a filotraqueal por serem traqueias, que ao contrário da dos insetos, tem conexão com o sistema circulatório. Existem alguns caras que falam que isso aqui, ó, esse caminhozinho que está aqui embaixo, tá vendo? Permite uma certa reservação de oxigênio, mas não seria uma reservação como um pulmão propriamente dito. Então, a traqueal tem as traqueias que não interagem com o sangue e levam oxigênio direto para as células. E a filotraqueal também são traqueias, mas que interagem com o sistema circulatório, que dispersam o oxigênio para todas as partes. Aí, lógico, tira o gás carbônico. Se tem capacidade de reservação, tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não, mas nunca é uma capacidade de reservação como um pulmão, né, como o nosso, tá? Que é o próximo sistema circulatório, o respiratório, perdão, a respiração pulmonar. Essa respiração pulmonar eu deixo para a gente discutir na próxima aula, tá? E aí a gente já vê como funciona a respiração humana, né? A gente já fala da fisiologia. Olha lá, de novo sumiu. Deixa eu achar aqui. Aí, achei. Vamos lá para os exercícios. Puta, justo nesse eu não pus a página. Eu prometo que a partir da outra aula tem as páginas. Acho que é página 30? Alguém me ajuda aí. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tô aqui pedindo. 38. Isso, uma página 38. Tá com a apostilinha aqui, tá? Nem, assim, o traqueal e o filotraqueal têm inspiração e expiração, controlado pelos músculos que estão ao redor e pelos músculos da traqueia, tá?
Então tem esse processo sim, ok? Então vamos lá. Lá na página 38, as questõezinhas de respiração. Aí a gente sai da sala, vamos para outra, e lá a gente vai falar de plantinhas, tá? Fazendo os exercícios. Hoje é uma revisão geral de botânica, porque a gente terminou a classificação vegetal. Então, essa primeira questão, ó, tem alguns temas aí que a gente não discutiu ainda, que são de evolução, tá? Então ele está falando aí dos golfinhos que tem que subir para respirar, tá? Ora, golfinho é mamífero. Mamífero não tem brânquia. Então ele tem que respirar ar. É por isso que ele tem que subir, porque ele tem respiração por pulmão, respiração pulmonar. Então a pergunta, ó, por que que os golfinhos devem subir à superfície para respirar? E por que a maioria dos peixes não precisa desse procedimento? Então, porque os golfinhos têm respiração pulmonar e precisam do oxigênio atmosférico, e os peixes, né, têm respiração branquial, conseguindo extrair o oxigênio da água, tá? Aí no item B, né, no item B ele fala de homologia e analogia, que é uma coisa que a gente não viu, é uma coisa lá de evolução, a gente vai ver no final do ano, né, quando for trabalhar a evolução um pouquinho. Homólogos são órgãos que têm a mesma origem embrionária. Por exemplo, o meu braço, o seu braço e o braço de uma ave são órgãos homólogos, têm a mesma origem embrionária, tá? Agora, o meu braço e o braço de um inseto não são homólogos, porque eles não têm a mesma origem embrionária. E o que são análogos? Análogo, que nem tem nessa questão, mas faz parte desse conjunto temático, são órgãos que têm a mesma função. Então, por exemplo, a asa de uma borboleta, a asa de um passarinho e a asa de um morcego são exemplos de órgãos análogos. Tem a mesma função, que é voar, é asa. Mas a asa do inseto, da borboleta, é uma projeção do exoesqueleto. A asa da ave é o braço da ave. E a asa do morcego é a mão do morcego. Então, não são homólogos, são análogos, têm a mesma função, mas não são homólogos. As nadadeiras anteriores do golfinho, né, dos golfinhos, são homólogas aos braços humanos. Ok, é uma afirmação. O que são órgãos homólogos? São aqueles que têm a mesma origem evolutiva, né, origem embrionária. Em termos evolutivos, o que eles revelam? Ora, se eu tenho animais que têm órgãos que se originaram dos mesmos tecidos, né, a mesma origem embrionária, significa que há um certo grau de parentesco entre eles, né? Eles são animais aproximados evolutivamente falando, tá? Então, tá aí, bonitinho a primeira questão. Já na 2, ó, o esquema representa o esquema geral do sistema respiratório de indivíduos adultos em um determinado grupo animal. Que animal é esse? Você vê que tem, ó, espiráculo, traqueias e células. Ele está falando da respiração traqueal, que ocorre nos insetos. Tá? Então, a respiração traqueal que ocorre nos insetos. Na terceira questão, só associar as colunas é bem facinho essa, ó. Pega a minhoca. Eu acho que é mais fácil ver o bichinho e a respiração. Respiração da minhoca é, como um anelídeo, ela é cutânea, tegumentar. Então fica 5A. Não necessariamente entre mamífero e mamífero você tem órgãos homólogos. Você vai pegar os cordados, são homólogos. Todos os cordados, peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. A nadadeira do peixe, a nadadeira do golfinho e o seu braço são órgãos homólogos, apesar de não serem análogos. Mas a nadadeira do peixe e do golfinho, além de homólogo, também é análogo, tá? Sim,
né? Os animaizinhos, eles já nascem com aspectos instintivos que permitem a ele subir para respirar assim que ele nasce, tá? Então fica lá, ó, minhoca 5A cutânea, cobra um réptil, tem respiração pulmonar, então fica 1B, 1B 5A, não adiantou nada, estamos entre A e B. Tarântula, aranha, aracnídeo tem respiração filotraqueal, 4C, fechando a alternativa A. A formiga D com respiração traqueal D3 e o camarão com respiração branquial, né, o crustáceo 2E, tá? Alternativa A, aí nessa questãozinha. E aqui, né, continuando as questões, pesquisadores do Ceará desenvolveram alarme para salvar os golfinhos da rede dos pescadores. É frequente a morte dos golfinhos que ficam presos nas finas redes de nylon dos pescadores, por quê? Ó, se ele ficou preso na rede, ele não vai conseguir subir para respirar, né? E aí ele morre afogado, igual a tartaruga marinha. Não é possível a passagem eficiente de água pelas brânquias. Não, golfinho não tem brânquia, é mamífero, tem pulmão. Podem ser atacados mais facilmente por predadores. Ele ficou preso numa rede, a chance do predador ficar preso na rede é a mesma. Sendo mamíferos, não podem subir à tona para respirar. Perfeito, alternativa C, tá? As nadadeiras impedem que volte a nadar, isso não tem nada a ver com respiração. Perdem escamas, não tem escamas, são mamíferos. Tá? Então, alternativa C. CCC. Tá lá. E a última questão da respiração. Ah, essa é legal, a questão do Pedrinho, essa eu não esqueço, da Unesp. Um besouro havia caído em uma piscina. E, embora a maior parte do seu corpo estivesse acima do nível da água, a cabeça do inseto estava totalmente submersa. Totalmente submersa. Pedrinho, que observava a cena, retirou o animal da piscina depois de mais de 30 minutos nessa situação. Pedrinho é sarcástico, né? Coitado, sádico. O besouro continuava vivo e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Pedrinho quis repetir a cena consigo mesmo. Pedrinho, você pode ser sádico, mas você não é muito inteligente, não. Mas não conseguiu manter a cabeça submerso por mais de 2 minutos sem respirar. Nossa, chegou a 2 minutos? Da hora. Considerando as características do sistema respiratório dos insetos e as do sistema respiratório dos mamíferos, explique por que o besouro conseguiu ficar tanto tempo com a cabeça submersa e o Pedrinho não. Ó, tem a ver com a entrada do gás, né, do oxigênio do gás e a saída do gás carbônico. Nos insetos, como o besouro, respiração é traqueal. São as traqueias ao longo do corpo. Então, o bichinho afundou a cabeça, mas o corpo estava para o lado de fora. E o Pedrinho tem a respiração, a entrada do gás na cara, né? No rosto, na cabeça. Por isso ele não conseguiu, tá? Então você pode colocar nessa questãozinha, que é uma questão que sempre tá fácil da Unesp, hein? Você pode colocar que o besouro não morre com a cabeça submersa, pois o ar entra pelos espiráculos, né? É o caso da formiga, isso mesmo, que ficam ao redor do corpo. Já ele não conseguiu, porque o ar entra pelo nariz ou pela boca, que ficam na cabeça. Você quer ver, ó? Quando eu era pequeno, a gente fazia uma brincadeira, eu e meus primos bonitinho, a gente falava assim, tinha que pegar um bichinho e colocar, sádico também, colocar dentro de um copo d'água. O último que morresse ganhava, era o ganhador. Então a pessoa ia lá, pegava a formiga, colocava debaixo d'água, pegava a borboleta, colocava debaixo d'água. Eu sempre pegava o tatuzinho de jardim. Eu tinha certeza que eu ia ganhar. Não, não sai não. Por que tatuzinho de jardim? O tatuzinho de jardim, ele tem respiração, respiração branquial. Ele é um crustáceo. Então você pega ele e coloca dentro d'água e ele morre? Não, ele respira por brânquia, tá de boa. Então, você faz o teste aí com o tatuzinho de jardim, tá? Beleza? Então, queridos, eu vou parar de gravar aqui.